galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, quero estar pedindo para você deixar o like no vídeo para fortalecer o canal, se inscrever se não é inscrito e está aqui pela primeira vez e o principal, ativar o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Fez tudo isso, então vou direto ao ponto, que é deixar você por dentro de tudo que acontece no nosso Vasco. Eu começo esse vídeo falando a respeito de término de contrato de jogadores. A chegada do meio do ano começa a movimentar o mercado da bola e os clubes já podem contratar jogadores pensando na próxima temporada, uma vez que atletas que têm vínculo apenas até o fim de 2024 ficam livres para assinar pré-contrato com outra equipe para 2025. Os jogadores podem assinar um pré-contrato com qualquer time a partir de 6 meses antes do término do seu acordo em vigência. Ou seja, se ele acaba em dezembro, o atleta está livre em julho para negociar com o novo clube. Maicon, Vitor Luiz, Galdames e Rosa, inclusive, já podem assinar pré-contrato com outras equipes. Outro ciclo que pode estar perto do fim, eu espero que seja verdade, é o de Léo Pelé. O zagueiro, que é alvo de críticas da torcida, recebeu sondagens para deixar São Januário. O Santos foi o clube que demonstrou o maior interesse, mas outras duas equipes da Série B do Campeonato Brasileiro também avaliam fazer proposta. A agência RTI Esporte apurou que o negócio não é tão simples porque o jogador não quer deixar o Vasco. É importante destacar que a diretoria cruzmaltina não ofereceu o defensor para outros clubes no mercado da bola, é que os clubes que estão interessados mesmo. No entanto, sua situação não é confortável junto ao torcedor. Eu sou uma delas. Isso porque o zagueiro foi eleito pela arquibancada como um dos símbolos da derrota para o Urubu. Depois disso, o jogador procurou a diretoria para demonstrar preocupação com seu futuro no clube. Além disso, Léo foi um dos criticados por integrantes de torcidas organizadas em protesto realizado no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Léo deseja encarar o problema de frente, entende que o grupo não pode se abater com críticas externas e avalia que permanecer pode recuperar o melhor do seu futebol, coisa que eu acho pouco provável, Se é que existe melhor nisso. Após o vexame diante do Urubu, sem esboçar reação, jogadores e dirigentes foram alvos de críticas da torcida. Puma Rodrigues, Maicon, além de Léo e do ex-CU Lúcio Barbosa, foram os principais alvos dos manifestantes. Léo foi um dos primeiros reforços da era 777 Partners no Vasco. Em 2023, por exemplo, o fundo de investimento pagou 3 milhões, cerca de 16 milhões na época, para adquirir seus direitos econômicos junto ao São Paulo. Agora, mudando de assunto, o ex-atacante Dodô foi o convidado do Charla Podcast desse domingo, e em parte da entrevista ele se mostrou bastante preocupado com a atual situação do Vasco. Se dentro de campo o cenário é assustador, fora dele é recheado de incertezas, sobretudo nessa batalha nos tribunais com a 777 Partners. Para Dodô, o Vasco necessita qualificar praticamente todos os setores, tamanho o baixo nível técnico. Veja. Eu acho que o Vasco precisa melhorar muita coisa, A gente tá vendo esse imbróglio todo aí da questão da 777, Com o Pedrinho assumindo agora, liminar o caramba, tal. Isso também não é legal. Isso é uma bagunça. A gente espera que o Vasco se organize. O Vasco precisa não só do Coutinho, o Vasco precisa de alguns jogadores. Mano. Porque não adianta você traz o Coutinho. O Coutinho é um craque. É um jogador assim, se vier bem, vai ajudar muito. Mas assim, o Vasco, como time, precisa de repor algumas situações. Precisa de defensores, precisa de meio-campistas, precisa de... O Vasco precisa em todos os setores do campo, o Vasco, se for falar, o Vasco precisa. E já gastou um dinheiro e a coisa não aconteceu. Então, acho que a questão do Coutinho, eu acho que é super importante você ter um jogador como o Coutinho, mas o entorno dele tem que funcionar, porque senão, cara, como vai fazer? E era um cara que tinha você como referência, sim, ele moleque? Cara, o Coutinho era garotão, cara? E quando eu cheguei no Vasco... Sim. Melhorou a latinha agora, tá mais bonitinho, Meteu o Azadel. Tá melhor. Gosto do Jaca. Mas assim, é legal porque o primeiro gol que ele fez foi com um passe meu, Porque não tinha feito gol ainda. Então... o primeiro gol que ele fez foi o primeiro gol como profissional foi uma assistência minha. A gente sempre brinca, Pô, tá me devendo porque eu te dei o passe pra você fazer o gol, não sei o quê. Coutinho é fora da curva, assim, mas o Vasco como um todo precisa
Há muito tempo, né, Dudu? Há muito tempo. Se acertar como instituição, né? Sim, a questão do Vasco é preocupante o que a gente viu no último jogo, né? Contra o Flamengo, não pode acontecer, mas precisa melhorar muito. E você que ficou comigo até aqui, segura essa. A 777 Partners já estava quebrada quando assinou com o Vasco. Aparentemente, conforme consta em balanço financeiro que estava em segredo de justiça, a situação financeira da empresa já era caótica. Isso é grave, hein? Como foi essa auditoria? Como funcionou a fiscalização? Quais documentos foram apresentados pela 777 para garantir que tinham condições de gerir o Vasco? Perguntas que devem ser respondidas o quanto antes. É o que diz e explica o jornalista Thiago Leifert no vídeo a seguir. Veja. Especialista em saúde financeira de empresas. Mas vamos lá. O Vasco, clube, está tentando um divórcio, certo? E divórcio, como vocês sabem, pode ser amistoso, você pode ir lá chegar num acordo e a sua esposa, que seria a 777, vai embora. Você pode ir para o litigioso ou você pode tentar anular o seu casamento. O Vasco, no meu entendimento, está tentando anular o casamento com a 777. Só que, para fazer isso, o Vasco precisa de um bom argumento. O Vasco precisa provar que foi traído. O Vasco precisa provar que a 777 em algum momento mentiu, que ela desrespeitou alguma cláusula daquele contrato de investimento. Então, o que o Vasco está fazendo? A estratégia do Vasco, uma delas, né, é ficar de olho em tudo que está acontecendo com a 777 no mundo, nos outros processos, principalmente naqueles dos Estados Unidos. Num desses processos, lá nos Estados Unidos, tinha um documento da 777 que estava sob sigilo de justiça e esse sigilo caiu. O juiz, então, tornou esse documento público. Esse documento é um balanço financeiro. Então, é uma foto da saúde financeira do clube. Eu vou mostrar para vocês, que não precisa entender muito disso aqui também, para vocês verem o estado de saúde da empresa nessa foto que eles mandaram, que é de mais ou menos setembro de 22. Então vamos lá. Ela está aqui. Isso aqui é de setembro 30 de 22. Ainda sem auditoria. Eu coloquei em amarelo cash and cash equivalents, quer dizer, o que você tem de grana na conta corrente? Eles mandam ali 69 milhões. Eles colocam também, mas eu vou direto para o mais importante. Tá vendo que eu botei em amarelo total assets, 8,8 bi de dólares. Assets são seus ativos. O que você tem? Então, se fosse nossa casa, nosso carro, etc. Eles então dizem que eles têm 8,817. E ali embaixo tem total liabilities, que é suas dívidas, suas obrigações. Repara que um é 8,8 e o outro é 8,9, certo? Então a gente tem de total de ativos naquela época 8.800 e alguma coisa, e de liability, de obrigações, dívidas, 8,9. O que significa, basicamente, quando as suas liabilities, as dívidas, tudo que você tem para pagar, é maior do que os seus ativos, que você está insolvente, que você quebrou. Isso é o básico. Então, em setembro de 22, nessa foto aqui, a 777 está quebrada. Ela tem mais obrigação, ela tem mais dívida e coisa para pagar do que ativos, nessa foto aqui. Se você for lá para baixo, aliás, eu tenho outra página que eu vou colocar para vocês. Na página 2, são só 2 páginas mesmo nesse documento. Net Income Loss, quer dizer, a grana, a operação, deu lucro ou não deu? É um prejuízo de 589 milhões de dólares, cara. $500 milhão de prejuízo. Quando o Vasco vai assinar o contrato com a 777, tem uma cláusula lá, que é o seguinte, quando você está comprando o Vasco, porque o Vasco é uma instituição que está com 700 milhões de reais em dívida, você assina ali dizendo que você tem condição de pagar. Fala, eu estou comprando essa dívida, né? Essa dívida está vindo para mim, e eu tenho total condições de pagar. Eu sou uma empresa saudável e eu tenho condições. Só que, se isso aqui for para frente, isso aqui não é de uma empresa saudável. O Vasco pode alegar na justiça que a 777, então, mentiu quando assinou aquele contrato, é o que o Vasco vai tentar fazer, e que não, eles não tinham saúde financeira para assumir o Vasco da Gama com 700 milhões, porque nem eles estavam. Porque a própria 777, que disse, não, temos total condição de honrar com o nosso compromisso aqui, não tinha. O que a 777 pode tentar falar para se defender? Falar, pô, cara, a gente não é uma empresa listada na Bolsa, então
essa foto aí não significa muita coisa, porque se eu tenho algum problema, eu ligo para os meus acionistas e eles depositam o dinheiro e eu fico com grana em caixa de novo. Então, eu não preciso me preocupar. Eu não estava quebrado. Era só uma foto de um determinado momento. A gente estava em growth mode. Estamos em modo crescimento. Então, a gente estava comprando muitos ativos e por isso que essa foto ficou assim. Mas não, a gente honra nossos compromissos. Era só pedir mais dinheiro para o sócio. Olha só desse aqui do mês seguinte. Eles podem tentar alegar isso, mas talvez não colhe. Então, o Vasco, na arbitragem ou mesmo em juízo, vai tentar alegar que a 777 não foi honesta na hora de assinar o contrato, que eles não tinham condição de comprar o Vasco e que eles eram uma empresa insolvente, como está nesse documento importante que eles descobriram. E as perguntas que ficam, mostrei acho que os dois argumentos, né, dos dois lados que eles vão tentar alegar. O pessoal do Vasco está muito animado, tá, com quem eu conversei lá do Vasco. Eles acham que isso aqui é o que eles precisavam, isso aqui é a fumaça saindo da arma, é a prova do crime, é o que eles precisam. Prova do crime, pelo amor de Deus, é só metafórico, não me processem. É o que eles precisavam para pular fora dessa parceria. A dúvida que fica é, pô, na época o Vasco não fez a sua due diligence, quer dizer, não olhou isso aqui? Quem do Vasco, ninguém teve acesso a esse documento? Quais foram os documentos que na época a 777 mostrou para o Vasco falar, ó, a gente é super saudável, olha meu exame de sangue, tá tudo bem com a minha série vermelha, a minha série branca e minhas plaquetas. Quem foi que fez essa auditoria? Isso é uma pergunta que ainda vai ter que ser respondida. Alguma dúvida? Falei alguma coisa? Eu acho que o Caio está falando de due diligence, né? Eu também fiquei me perguntando, falei, pô, não viram isso na época? Ou qual foi o documento que os caras tiveram acesso na época? No mais é isso, você que ficou comigo até o final, deixou o like para fortalecer o canal da Vascaína aqui, se inscreveu se não é inscrito e está aqui pela primeira vez, ativou o sininho das notificações para sempre ser notificado quando eu postar novos vídeos aqui. Se fez tudo isso, fica o meu muito obrigado, tamo junto, isso aqui é Vasco, vamos por mais, até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Valeu, beijo.